O ano era 1977, mais especificamente em maio, que estreava um dos filmes que mudou para sempre a história da cultura pop e do cinema blockbuster, Star Wars. Mas de onde será que o George Lucas tirou todas essas ideias de Jedi, Sith, soldados imperiais, guerra nas estrelas, espaço, naves? De onde ele tirou tanta ideia assim? Hoje a gente vai falar das principais inspirações que o George Lucas teve e apertem os cintos que você acaba de entrar no hiperespaço. George Lucas ele era fanático por Flash Gordon, uma série americana em que aconteceu entre os anos 30 e 40, que também tinha um pouco de ficção científica. Depois que ele terminou a faculdade, ele queria fazer um remake de um filme do Flash Gordon, só que os estúdios não gostaram das ideias dele e não permitiram ele adquirir esses direitos. Foi aí então que ele decidiu o quê? Eu vou criar o meu próprio Flash Gordon, eu vou criar uma história de mitos, heróis, vilões e um pouquinho de ficção científica também. A verdade é que o George Lucas ele bebeu em diversas fontes para criar Star Wars, começando pelos conceitos dos livros de Joseph Campbell, que é O Poder do Mito e O Herói das Mil Faces, que vem acompanhada do conceito da jornada do herói, que é aquela derrocada do protagonista que começa de baixo e vai conseguindo mais importância e um pouco de mais relevância dentro da trama. E ele também puxou alguns conceitos dos contos de fada. Você pode perceber que o famoso Era Uma Vez foi substituído pelo Há Muito Tempo em Uma Galáxia Tão Distante. As primeiras referências a Flash Gordon aparecem bem no início, que é aquele crédito inicial contando a história. A introdução de Star Wars é praticamente tirada de Flash Gordon. Você pode ver aí na tela que está mostrando os dois ao mesmo tempo. Esse crédito inicial é praticamente igual ao de Star Wars. E uma curiosidade interessante é que o George Lucas recebeu uma multa do sindicato dos diretores por utilizar os créditos finais no final, porque na verdade os créditos antigamente eram sempre colocados no começo do filme. E para não tomar muito tempo do espectador, para não cansar ele logo de início, ele só utilizou aquela introdução e os créditos finais, tendo uma revolução inteira no cinema porque foi um dos primeiros filmes, se não o primeiro filme, a utilizar os créditos nas cenas finais. E logo depois desse letreiro inicial, a gente já vê uma clara referência a uma das principais inspirações de George Lucas, Stanley Kubrick. Em 2001, Uma Odisseia no Espaço estreou nos cinemas 11 anos antes de Star Wars estrear e George Lucas estava na faculdade. Ele achou aquilo maravilhoso e ele tinha muito apreço pelo Stanley Kubrick. Tanto que ele acabou utilizando essas referências clássicas de trama aberta, de você ter um plano muito aberto e uma nave passando, e até mesmo um plano fechado da nave transitando entre o espaço. Você vê que são claramente referências a 2001, Uma Odisseia no Espaço. Então, Kubrick foi praticamente o cara que deu um pontapé inicial para o George Lucas. Se não houvesse 2001, Star Wars provavelmente não existiria e George Lucas estaria fazendo outras coisas. Outra influência direta da ficção científica foi o filme Dark Star, de John Carpenter. Então o George Lucas ele adorava esse filme e ele acabou chamando o Dan O'Bannon para fazer parte do seu time de efeitos especiais. Foi o mesmo que fez os efeitos especiais de Dark Star. Ele acabou fazendo alguns efeitos especiais de Star Wars Uma Nova Esperança também. A cena em que a Leia aparece no holograma para o Obi-Wan também é uma referência a outro filme de ficção científica que chama Planeta Perdido. Outro diretor que influenciou muito Star Wars e o próprio George Lucas foi Akira Kurosawa, que é um dos maiores gênios do cinema japonês e também o cinema japonês em si. Star Wars foi praticamente tirado de muitos elementos do cinema japonês. Por exemplo, você mostrar a trama inteira acontecendo sobre os olhos de dois personagens atrapalhados, como servem de alívio cômico, acontecem em A Fortaleza Escondida e serviu de inspiração, esses dois camponeses serviram de inspiração para criarem o R2 e o C3PO. O George Lucas queria ter essa ideia de uma trama gigantesca acontecendo e dois personagens relativamente insignificantes mostrarem o seu ponto de vista por meio disso. E Yoda, ele veio também de um personagem chamado Kenbei Shimada, que é um sábio que cria um grupo de samurais em Os Sete Samurais, também dirigido pelo Akira Kurosawa em 1954. Além disso, as armaduras do Darth Vader e os Stormtroopers são inspirados em armaduras samurai, tanto que o capacete do Darth Vader você percebe claramente que é um capacete samurai. Ele tem aquela forma como se fosse um pouco mais triangular, que foi tirada também do soldado samurai. Mas a inspiração maior por Darth Vader foi um personagem chamado The Lightning, que apareceu em Demônios em Luta, um filme de 38, e mostra um vilão todo de preto que quer acabar com uma galáxia, vamos dizer assim, quer acabar com o mundo. Então
foi praticamente inspirado nesse personagem chamado The Lightning. Você vê que tem algumas semelhanças, né? A capa, a feição toda preta, né? Você tem um pouco, sim, de uma semelhança. Foi inspirada nesse personagem de Demônios em Luta, filme de 38. E os Stormtroopers, eles tiveram esse nome porque eles vêm do alemão Sturmtruppen, que é a guarda pessoal de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, e foi usada também com os nomes dos soldados alemães na Primeira Guerra Mundial. Então essa nomenclatura você vê que tem alguma relação também por conta do Império, por conta também da ditadura que vivia Star Wars, que vivia a galáxia naquela época por conta do Império. Os Stormtroopers eram nada mais que representações de um soldado alemão. O design do C-3PO, por sua vez, ele foi inspirado em um clássico do cinema de Fritz Lang chamado Metrópolis. A personagem em questão é a Maria, uma androide utilizada no filme, que serviu de inspiração para criar o design do C-3PO. Se você analisar a primeira versão do C-3PO aí na arte conceitual que a gente está mostrando, ela é idêntica à Maria de Metrópolis. Tanto que esse design foi o que convenceu o Anthony Daniels a fazer parte do filme, porque ele se interessou muito pelo conceito, até porque Metrópolis é um dos filmes que determinou o cinema por muitos anos. Copia, mas não faz igual, né, George? E aí chegamos em outro gênero de Star Wars, que é para mim o meu favorito, que é o faroeste, o western spaghetti, vamos dizer assim, que serviu de inspiração para o George Lucas em muitos elementos, principalmente numa Nova Esperança e no começo do filme. A cena em que o Luke chega na casa dos tios, em Tatooine, e ele vê tudo destruído e que os tios dele foram brutalmente assassinados pelo Império é uma clara referência a Rastros de Ódio, um filme feito por John Ford em 56, e você percebe também na comparação de cena que é muito parecida, né? Você vê o Luke lamentando, assim como o personagem de Rastros de Ódio também lamenta muito, é muito semelhante. Então essa referência é praticamente uma homenagem, né? Não é nem uma referência, é uma homenagem ao western spaghetti que o George Lucas gostava tanto e naquela época estava tão em alta. E para você ter uma ideia, o Lucas ele era tão fã de faroeste que ele criou o Han Solo praticamente inspirado num pistoleiro do Velho Oeste. Aquela cena entre ele e o Greedo em Uma Nova Esperança, sem entrar nos méritos da polêmica de quem atirou primeiro, ela é uma clara referência também, ela foi inspirada em Três Homens em Conflito. A cena inicial de Três Homens em Conflito é praticamente a mesma dessa cena. Você pode ver também na comparação aí. E essa cena que a gente está mostrando aí também, de Três Homens em Conflito, dá uma olhada qual a beleza de cinema puro que o George Lucas utiliza quando o Han Solo vai encontrar o Jabba. Um plano americano, né, de um plano clássico do western, ele acaba utilizando. Você vê que o George Lucas ele é um fanático por cinema e ele também acaba levando esse seu fanatismo para dentro de Star Wars. E por isso talvez Star Wars seja tão bom, porque Star Wars utilizou o blockbuster inspirado no cinema mais clássico, que é o caso, como é o caso de 2001, Uma Odisseia no Espaço, Rastros de Ódio e Fortaleza Escondida, que é do Kurosawa, e também próprio Sete Samurais. Então se você não assistiu esses filmes, se você é fã de Star Wars, procura dar uma olhada e ver da onde o George Lucas tirou essas informações. E se você também quiser, você pode também pegar os quadrinhos Valerian, que é uma série francesa dos anos 40, 50, não sei ao certo, mas que serviu de inspiração visual e estética para o George Lucas. Ele nunca confirmou isso, né? Pelo menos eu nunca achei uma entrevista que ele fale abertamente sobre Valerian, mas você percebe também que tem alguns detalhes, como a nave do Valerian ser muito semelhante a Millennium Falcon, soldados rebeldes serem parecidos com os vilões do filme, né? Tem algumas coisas visualmente parecidas em Valerian. Alguns falam que é plágio, outros falam que é uma inspiração mesmo, uma homenagem, mas não existe nada confirmado. Mas ainda assim é bem interessante você ler, é uma história bem legal e recentemente saiu o filme, que também não é lá tão legal. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, esse foi mais um Hiperespaço, obrigado por assistir e que a força esteja sempre com você.